Os caras mudaram coisas aqui no Zoom, mudou coisa de lugar. Tá gravando, tá gravando, ótimo. Eu também estou passando fome aqui com essa grama azul do Zoom. Que grama azul, do quê? Não, mudou a grama, pintou a grama de azul, estou passando fome. Ah. Entrou pra vocês aí? Sim, Bom, o que que eu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro online do MLA 6.0. Todos recuperados do nosso primeiro encontro presencial. Deixa eu ver, o Juliano não estava lá, o Lucas não estava lá, e só, os outros estavam lá, né? Quais foram as impressões de vocês, meus caros? Me dê um retorno aí. Foi o último evento do MLA no Teatro da Rotina, que fechou as portas essa semana. Tá mudando, tá indo embora e aquele prédio vai ser demolido agora. Então, pena, curtiram? curtimos. Ô, Luciano, Tá. tá ficando uma nuvem negra nesse negócio, né? Na Porque eu panela se desmanchou, a outra É. casa fechou. Então, mas tem a explicação, ó. Vamos lá. A panela transformou o lugar num estúdio. Não é que fechou, ela continua lá, Caiu né? para cima, caiu para cima. Transformou o lugar num estúdio. Aí nós fomos para aquela casa de Guarulhos. Tá lá a casa. Se quiser ir lá de novo, ela tá lá, tá à disposição. Beleza. Verdade, verdade. Aí fomos para onde? Aí Ah, fomos lá, para Casa lá para Pompeia. Casa Pompeia. Aí, ali o bicho pegou. Ali Certo. foi complicado. Tá meio. Tá tudo enrolado lá. Tá tão enrolado que eu não vou nem voltar lá. E aí o da rotina, cara. O da rotina foi surpresa. Nem eles esperavam por aquilo, né? E agora A ele vai. Cris aí, Ele, ó. ele transformou a rotina, o Teatro da Rotina num. Olha, a Cris está falando para ir fazer um congresso lá em Brasília. Não, melhor fazer no STF, porque imagina, já É, fecha. faz lá e já fecha lá. Mas E ele vai fazer o Teatro da Rotina um conceito. E vai começar a andar por São Paulo. Então, cada vez vai acontecer o Teatro da Rotina num lugar diferente. E eu estou tentando, quarta-feira, amanhã, dar um pulo para visitar uns dois ou três lugares junto com ele, que ele me mostrou um lugar muito legal lá, para ver se a gente consegue fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, é tudo ao seu tempo, né? Mas, Luciano, padrão MLA, né? O evento presencial foi muito legal sim, só quem vai que sabe, né? Não tem jeito. Não tenho. É igual explicar o MLA. Tem como explicar. Você tem Você que quer ver? ir. Ô, Alex, explica pro Lucas aí o que que é o MLA. Ah, cara, eu cheguei O aqui, Lucas, ele perguntou a mesma coisa, né? Me explica como é que foi lá. Não dá para explicar direito, cara, mas dá para dizer para ele, como eu disse, que, primeiro, a receptividade de vocês, de novo, muito obrigado, velho. Foi calorosa, a gente se sentiu em casa, isso é muito importante, de verdade. Foi nosso primeiro evento ao vivo ali, né, presencial, e alguns até me contaram que, via de regra, é um evento mais intimista, né, que ali era uma Isso. ele é, exceção, na sim. verdade. Mas, assim, do que eu percebi, primeira receptividade calorosa. Luciano, os temas, cara, liderança, da forma que foi exposta, agregou muito, agregou bastante, repercutiu aqui, dentro de casa nós reverberamos as palestras, né, fizemos uma troca, uma discussão legal dentro do escritório, dentro da empresa, através de Arthur também, de Barbosa, que teve aí com a gente. Então, primeiro, espaço muito bacana, receptividade calorosa, palestras interessantíssimas, o tema, muito feliz no tema. Cara, bacana, riqueza, riqueza é como eu posso descrever, uma interação rica. E foi assim que eu disse para o Lucas, uma interação bem rica. Onde mais você escuta Gandhi cantando Roberto Carlos? É só É. MLA, cara. Não tem Azusa também. cantando Cazuza. Bom, né? Vamos lá então, moçada. Mais algum comentário aí? Ó? Tudo certo? Ricardo, curtiu, Ricardo? Eu Ricardo, adorei. Não, Cazuza, Não, Cazuza é o nosso amigo Luciano É. Matos. é? Ele olhou pra mim e falou Cazuza. mas é incrível, né, Luciano? A abertura lá com o Gandhi foi excepcional, inesperada. E todos os outros que se seguiram também, né? Foram muito boas. O pessoal que É. chegou também, o Alex ali, essa moçada aí nova, para dar uma animada também, com sotaque aí. Fiquem de olho no Marcília, André Marcília. Esse cara ou vai ser preso ou vai para.
ou vai para o STF. Alguma coisa vai acontecer com ele, cara. Ou vai ser preso ou vai para o STF. Fique de olho aí. Bom, vamos lá, cara. O que que eu preparei para vocês hoje aqui? Eu preparei o seguinte: estava trabalhando num projeto interessante há um tempo aí e dei uma estilingada nele e acabei preparando um material legal. Quando eu terminei, eu olhei e falei, pô, eu vou levar e vou mostrar para a turma aqui para vocês verem Isso aqui não é um rascunho, já tem consistência, né? Mas a promessa é que isso aqui se transforma em uma coisa mais evoluída. E quem sabe até vire um livro. Pode ser que vire um livro lá na frente, né? Por enquanto vocês vão ver o rascunho dessa história aqui, desse método visão estruturada. Então eu vou começar a contar para vocês uma história interessante do jeito que eu gosto de fazer. Ah, os mais novos não vão se lembrar, mas na corrida espacial, os americanos não saíram do zero para a Lua, né? Eles fizeram uma sequência de construção, né? Foram vários projetos de construção. Então teve lá o primeiro projeto Mercury, depois o Gemini, né? Gemini e depois o Apollo. O Mercury tinha um astronauta dentro de uma lata de sardinha e o objetivo dele era botar alguém, levar lá para cima, tirar da atmosfera terrestre e trazer de volta, né? O Gemini tinham dois caras. E o objetivo já era testar o homem lá fora, sair, dar uma voltinha no espaço e voltar, até que chegou na Apollo com três caras lá dentro. E essa aí estava pronta para ir para a Lua, né? E eu sou da época, cara, que esse negócio começou. Eu tava molequinho de tudo, eu tava vendo. No começo dos anos 60, o pessoal começando a fazer. E a época de 60 foi a época do Mercury. Então o projeto Mercury era um negócio assim sensacional, porque tava tudo começando, era uma corrida, ninguém sabia direito como é que funcionava. Os pilotos eram pilotos de caça, de teste de caça, né? A roupa do piloto era a mesma roupa que ele usava no avião de caça, eles usavam aqui no Mercury. E para nós, molecada, isso aqui era uma coisa muito louca, cara. Foi um projeto, foi o primeiro projeto espacial tripulado dos Estados Unidos. Foi criado no final dos anos 50 e no começo dos anos 60 os caras começaram com um objetivo que era muito ousado para a época, né? Botar um ser humano em órbita e trazer de volta para a Terra, né? No meio da corrida espacial. Os russos conseguiram largar na frente, fizeram isso em primeiro lugar, mas a Mercury fez com consistência. Então, de 1961 até 63, eles foram disparando as missões, né? E eu ficava fascinado com os nomes das missões. Olha o nome aqui. É a Freedom 7, Liberdade 7, a Liberty Bell, Friendship, Aurora, Sigma, Faith, quer dizer, fé, amizade, liberdade, eram os nomes de cada uma das missões que eles iam colocando lá. E era um negócio, cara, altamente romantizado. Então isso aqui era enlouquecedor. E eu fiquei doido. Foi aí que eu passei a amar essa história toda. E para dizer a verdade, cara, eu curti mais o Mercury até do que o Apollo 11, cara. E Apollo era tão tosco o Mercury que você falava, cara, o cara tem que ser muito louco para aceitar sentar no nariz do foguete e ser jogado para fora da Terra, né? Bom, no ano de 2018, eu fui visitar o Museu Aeroespacial lá em Washington, lá no Smithsonian, no Washington, né? E lá no Museu Aeroespacial estão as naves expostas e tem lá eu não me lembro se é a Freedom, qual delas que está lá, mas tem lá. Está Luciano, exposta. Luciano, não quer Oi. compartilhar a tela, não? Por quê? Não está entrando aí? Não, tá entrando a tua imagem. Tá Não, sim, tá sim. Sérgio. Não, tá Eu acho sim. que é a É janela só de cima troca a do tela lado. aí, Tá Isso. funcionando. Sérgio. Arrasta pro lado a tela aí que acho que você vai ver. Apareceu, Sérgio? Então vamos lá. Bom, aí eu encontrei lá dentro toda uma ala só especial para ele. Então tá a roupa dos caras tudo lá. E tem a cápsula ali. E a cápsula é uma merdinha, cara. É um negócio de nada. E eu fui lá olhar a cápsula, cheguei perto dela. Você não consegue entrar dentro dela, mas você consegue vê-la direitinho. E tem ali, tá aberta. E você olhando pelo acrílico que tem ali, você consegue enxergar o cockpit da Mercury. Aí foi uma viagem, né, bicho? Que aí eu fiquei sentado ali, olhando, sentado em pé, observando esse cockpit. E ali me deu um insight. A raiz do que eu vou mostrar para vocês aqui nasceu lá, naquela visita que eu fiz ali, né? Porque eu tava olhando esse cockpit aqui, falando, caceta, cara, um cockpit de avião já é um negócio complicado. Agora, imagina um cockpit de uma nave espacial, né?
que não obedece à lógica de um avião. Um avião, se você para você, isso é interessante. O avião, para você baixar o avião, você diminui a velocidade. E ele vai baixando devagarinho, né? Você aumenta a velocidade para ele subir. Lá no espaço é diferente. Você aumenta a velocidade, ele desce, diminui a velocidade, ele sobe. É tudo ao contrário. E eu olhava isso aqui e falava, cara, como é que um cara consegue pilotar esse bicho aqui com tanto botão, com tanta demonstração? E aí veio uma dúvida, né? Que será que esse cara que estava lá dentro, ele sabia o que cada botão desse fazia? Eu tenho a impressão que sim. O cara era treinado para entender para que servia cada botãozinho desse, né? Mas aí tinha uma outra questão que era o seguinte: será que ele sabia como é que o sistema funcionava? Né? E aí eu fui estudar esses caras e fui ver que, cara, um astronauta do nível desses caras aqui, ele era um engenheiro, cara. Ele participava da construção da nave. É igual um piloto de Fórmula 1, né? O cara, se bobear, ele mete a mão na graxa lá e vai fazer. E ali na época era assim também. Então, o cara Os estava dentro. antigos, né? Os antigos Os pilotos de antigos. Hoje em Fórmula dia 1. não tem mais, né? Mas Isso. nessa época era assim. Então, o cara entra lá dentro, ele está envolvido num sistema altamente complexo, onde ele sabe como é que cada botão funciona e ele sabe qual é o processo para aquilo funcionar, né? E aí me deu um insight. Falei, cara, pô, a gente vive a nossa vida dentro de cockpits, onde a gente mal e porcamente sabe qual é o botão que tem que apertar e não tem a menor ideia de como é que as coisas funcionam, né? E o insight que nasceu ali foi essa reflexão. A maioria das pessoas vive dentro de um sistema e nem percebe que ela está dentro, não percebe. Por exemplo, ela sabe usar o celular, ela vai na escola, ela usa dinheiro, ela usa as redes, mas ela não faz ideia de como é que essas coisas funcionam por dentro, né? Ela sabe dirigir um carro, mas não sabe o que tem embaixo do capô, como é que funciona aquilo, né? Era mais ou menos como pilotar a Mercury sem saber como é que funciona cada botão. Aperta o botão e reza para que dê certo aí. Então, eu comecei a fazer um paralelo com a vida da gente, e aí, com o tempo, eu fui criando um negócio e nasceu isso aqui, que eu chamei de visão estrutural, né? Então, esse gatilho todo me levou a pensar num método que eu chamei de visão estrutural, e é um método que não serve para. Não é para dar mais informação, ele serve para tirar a cegueira das pessoas, né? Para mostrar que sempre está ali na cara da gente, mas que é invisível. A gente está lá dentro, mas não vê. E nem percebe que está dentro do sistema, né? E eu começar com vocês aqui, fazendo uma pergunta bem simples aqui, né? Que é a seguinte, ó. Você acha mesmo que você decide o que você faz ao longo do seu dia? Lembra demais. Acordou de manhã, levantou, saiu da cama e começa a tomar decisões, né? E a gente tem a impressão que nós estamos fazendo as escolhas todas, né? Eu escolho a roupa que eu vou usar, para onde eu vou, como é que eu vou. Tudo está sob minha batuta, né? Mas não é assim, né? Eu acho que talvez na maior parte do tempo a gente só está reagindo a coisas que aparecem na frente da gente e nem percebe. É tão comum que a gente não percebe, né? E essa conversa aqui não é sobre como é que é? A gente poder fazer melhor as coisas que a gente faz, né? É sobre enxergar o que está por trás daquilo que a gente está fazendo, né? E com a chegada do smartphone, das redes sociais, dos sistemas que eles criaram aqui, cara, nós estamos sendo feitos de joguinho. Então, jogando a gente para tudo quanto é lado. Os PsyOps, as operações especiais, os caras estão pintando e bordando e rindo da cara da gente e a gente nem percebeu ainda a seriedade do momento que nós estamos vivendo aqui, né? Bom, eu quero pensar numa situação aqui que é interessante, que tem a ver com um momento que tem uma coisa sutil acontecendo, né? Você está no teu dia a dia quando de repente você percebe que alguma coisa está acontecendo e que você não tinha percebido antes, né? Você- eu vou usar um exemplo que vai percorrer toda a nossa fala aqui hoje, né? Você está tranquilo, de repente você pega o celular para dar uma olhada numa mensagem. Quando você percebe, já passou 15, 20 minutos. Você pegou o celular, foi ver uma mensagem, dali você pulou para não sei o quê, foi no Twitter, entrou no feed do Instagram, acabou, cara. Começa a rodar o feed e nem percebe o que você está fazendo. Você está lá, preso nele, 20 minutos depois, você olha para trás e fala, cara, faz 20 minutos, eu nem lembro como é que eu cheguei aqui, cara. Não tomei a decisão de vir aqui. Simplesmente aconteceu. Eu peguei o celular e fui fazendo o que estava na minha frente aqui, né? E aí aparece um desconforto, né? Você fala, cara, por que eu gastei 15 minutos aqui, né?
Falar a verdade, eu nem queria estar vendo esse vídeo aqui. Como é que eu vim parar aqui, cara, né? E a maioria das pessoas não pensa nesse sinal. Isso aqui é um sinal. É aquele momento em que você tem consciência de que algo está manipulando você. Então, eu estou fazendo algo que não foi minha intenção, eu não vim aqui de propósito, eu fui carregado para chegar até aqui, estou me divertindo, mas não percebi que não era isso que eu queria fazer, eu devia estar fazendo outra coisa, né? E a gente, quando olha para isso aí, tem a tendência a achar que, pô, isso é falta de disciplina, né? É falta de foco, e é assim que é a vida, vamos seguir adiante, né? Esse incômodo, essa percepção, é o começo de tudo, cara. É quando você começa a acender uma luzinha de que, cara, é o primeiro momento em que alguma coisa dentro da gente percebe que tem um mecanismo funcionando. E a gente não enxerga o mecanismo, mas aí de repente você tem a ideia de que, pô, como é que eu vim parar aqui, né? Algo me trouxe para cá. E esse é o momento de luz. A maioria das pessoas não dá bola. Tem um momento de luz e continuo a tocar minha vida. E a minha ideia aqui foi criar um processo em que esse momento de luz ensine a gente alguma coisa, né? Então, lembra aquela história que eu falo sempre do otário consciente, né? Eu sei que eu vou ser um otário, mas eu quero ser um otário consciente de que eu sou otário, porque eu não consigo viver à margem da sociedade. Já que eu tô aqui e tenho que jogar o jogo, eu vou jogar sabendo conscientemente o que estão fazendo comigo, né? Isso te protege de entrar em algumas roubadas. Bom, a ilusão que nós temos então no nosso dia a dia é essa aqui. A gente acha que escolhe, né? Mas na prática a gente está respondendo a uma estrutura que é invisível. A gente gosta de acreditar que tem controle, eu que mando, eu que faço e tudo, mas tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, tem um monte dessas escolhas já estavam prontas, cara. Então, antes de você fazer qualquer coisa, já tinha uma escolha pronta, tinha uma trilha preparada para obrigar você a seguir por aquele caminho. E você, se bobear, nem percebeu que isso está acontecendo. Então, brigar por essa percepção é um trabalho que eu estou fazendo há 30 anos, cara. Eu nem tinha ideia, quando eu escrevi Brasileiro Pocotó, que a gente ia chegar no nível que nós estamos hoje. Então, depois de 2010, com celular, smartphone e rede social, as preocupações que eu tinha lá no Brasileiro Pocotó ficaram até ingênuas, né? Aquilo era ingenuidade, cara. O que está acontecendo hoje em dia é um nível de manipulação tão grande que a gente vê coisas como a pandemia, o que aconteceu durante a pandemia. Foi um jogo de manipulação como nunca houve na história da humanidade. E a gente entra, alguns percebem no meio do caminho que tem uma manipulação acontecendo, essa manipulação acontece com milhões. Se você levantar a voz, você é triturado. O processo passa, quando ele termina, aparecem as provas de que havia uma manipulação e ninguém acredita. Os caras olham para aquela prova, meia dúzia acredita, o resto não, é assim mesmo, é assim mesmo. Então, é um processo muito maluco que está acontecendo e ficar atentado a isso é fundamental, né? Bom, o que acontece com a gente aqui no dia a dia, cara? Tem um lance de botar tudo no automático, né? A gente, para tornar a vida da gente mais eficiente, a gente cria uma série de hábitos e esses hábitos fazem a gente ficar cego para a realidade, né? Você funciona e nem olha por que você está fazendo. Não é hábito, cara. Eu faço porque virou hábito, né? E o cérebro da gente é feito para economizar energia. Então, ele transforma tudo o que ele puder num hábito. E quando ele transforma em hábito, ele para de pensar, né? Passa a ser automático. É eu dirigindo um automóvel. Eu nem penso em trocar marcha. Eu troco sem imaginar, sem pensar conscientemente que eu estou fazendo aquilo, né? Virou um hábito. Isso aí é muito útil para o cérebro, né? Economiza muita energia até o momento em que a gente começa a agir no automático e não percebe que está no automático. A gente funciona sem observar o que está acontecendo. E a gente entra no jogo e passa a virar o cordeirinho, como todo mundo que está em volta da gente aqui, né? Então, conclusão, o mundo não é neutro de jeito nenhum, nada que tem em volta da gente é neutro, tudo que está em volta da gente é desenhado para algum objetivo, né? Então, sistemas que organizam o comportamento da gente, são aplicativos que são desenhados para facilitar a vida da gente, mas que na verdade vão conduzir a gente por um caminho. Nada é por acaso, tudo é feito para influenciar o comportamento. E mesmo que ninguém esteja te obrigando a fazer nada, e esse é o grande lance, a grande sacanagem dessa história toda, cara. Ninguém te obrigou.
a pegar o celular. Ninguém te obrigou a entrar naquele site, ninguém te obrigou a ver aquele videozinho, nunca ninguém te obriga. Mas na verdade você está sendo obrigado e não percebeu, né? A gente está indo sem perceber, porque nós entramos num sistema que a gente não consegue enxergar esse sistema. E aí, né? Exemplo, né? É o mundo do digital que chegou aqui. Então pega na mão o celular e começa a ver como é que funciona o teu processo ali de navegar no celular. O algoritmo, ele não te obriga a fazer nada. O que é isso aqui? Não, é uma mensagem de nada. O algoritmo não te obriga a fazer nada e ele organiza um ambiente para manter você lá dentro. Então, o que é aquilo lá, cara? É um plano de negócios, é um business feito para te segurar dentro daquele ambiente. Ele não quer te ensinar, ele não quer te provocar, ele não quer, ele usa tudo isso como uma arma para segurar lá dentro. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana está mudando o algoritmo de novo do Instagram. Eles já vão permitir agora que o Instagram coloque links ali nos comentários e estão mudando todo um sistema e estão transformando o Instagram quase que num TikTok. E vão dar a você uma escolha. Você quer a cara de TikTok ou não quer a cara do TikTok? Se a maioria quiser a cara do TikTok, o Instagram vai virar TikTok. E a função qual é? É prender você numa sequência infinita de scroll. E eles vão medir o sucesso deles pela quantidade de tempo que você ficar ali dentro. Então, o modelo de negócio dos caras é manter você preso. Não é ensinar, não é nada além disso aí. Então, se você pensar no teu celular, né? Você abre um vídeo, depois abre o outro, depois abre o outro, parece que você está escolhendo o vídeo que você quer ver, mas tem um sistema ali, cara. Ele está aprendendo com você, ele está ajustando tudo para você continuar, né? Então, presta atenção, cara. Eu vou ver toda noite, eu vou vendo, né? Para onde é que ele me leva? E ele já sabe, cara. É que nem o Uber. Se eu abrir o Uber de tarde, ele me dá os endereços que eu costumo viajar à tarde. E o Instagram é exatamente igual, cara. Você vai abrir de noite e ele vai mudar os assuntos conforme aquilo que ele sabe que você gosta de ver à noite. Então não tem nada por acaso. Você não tem escolha. Você pensa que está escolhendo, mas tem alguém conduzindo você direitinho, né? E não é diferente no mundo fora do digital. Se você pegar, por exemplo, um supermercado e entrar no supermercado, cara, tudo, supermercado, shopping, escritório, tudo é feito para influenciar uma decisão tua, né? Então, você entra num shopping center desses novos aí, você dificilmente você pega a escada de descida uma atrás da outra. Você desce num andar e para descer para o outro você tem que andar o andar inteirinho para descer outra vez, né? Ele te obriga a caminhar dentro do shopping. Você entra num mercado, e aí o Mauri era bom para falar disso para gente, né? Todo mercado é construído para levar você a comprar alguma coisa. Então, a luz vermelha na semana que vende fruta vermelha, né? Chega um corredor de ovo de Páscoa, tudo aquilo é montado. O que está na altura do teu olho, o que está abaixo daquilo, é tudo muito bem pensado para obrigar você a fazer alguma coisa. Não tem nada lá por acaso. Tem lógica, tem estratégia. O ambiente foi montado para te levar a tomar algumas decisões. E tem planilhas que mostram como essa coisa funciona. Então, a vida da gente, normalmente, ela é assim. No digital, essa coisa aumentou ainda mais, né? Na escola, quando eu for na escola, você entra na escola e ali como criança, você aprende a responder a certos sinais, né? E você não questiona. Você não te ensina a questionar, ensina a responder. Então, tem hora para você entrar na sala de aula, tem hora para sair, tocou o sinal, é hora de sair, né? Tocou o sinal, é hora de voltar, tem hora para falar, tem hora para ficar quieto. E sem perceber, você vai aprendendo a funcionar dentro de um sistema, antes que você aprenda sequer a questionar esse sistema. E a molecada toda entra e vai aprendendo. Então, é assim. A vida da gente é toda montada assim. E o que o pessoal fez foi trazer isso para o digital com uma força brutal, né? E aí, cara, qual é o problema então? Eu vou voltar lá para o nosso início aqui, para o cockpit da Mercury, né? Cara, você vê o resultado, mas não vê o mecanismo. E essa é a grande encrenca, cara, né? Você vê o que acontece, mas não vê como é que as coisas acontecem. E quando você não sabe como acontece, você tem um puta problema. Você não sabe quais são os interesses que estão por trás, quem é que está manipulando aquilo, quem é que está querendo o quê. E o dia que isso aparece, a gente toma um banho de decepção, né? Você vê resultados,
mas você não vê os mecanismos. E esse é o ponto. O que que nós temos que fazer, cara, né? Qual é o caminho que nós temos que seguir, que nós temos que chegar? É voltar a fazer aquilo que a gente fazia quando era moleque. E a virada vem dessa história, sabe? De, cara, como é que esse treco funciona? Né? É botar aquela curiosidade e vai mudar tudo quando você começa a fazer uma pergunta que é muito simples, cara. Como é que isso aqui está acontecendo? Como é que funciona essa máquina aqui? Essa pergunta vai mudar a tua posição. Quando você pergunta isso, você deixa de ser um participante e começa a ser um observador, né? Então, eu tenho curiosidade de entender como é que cada coisa funciona. E ao entender como cada coisa funciona, eu passo a ter a chance de entender qual é o objetivo que tem por trás, o que está me levando a fazer isso, como é que eu sou empurrado a tomar certas decisões, sem perceber achando que fui eu que tomei a decisão, quando isso estava tudo colocado diante de mim, né? E aí, então, é que nasce essa ideia da visão estrutural. Ideia, né? Eu criei aqui um anagrama, né? Que é o I de interromper, o D de desmontar, o E de encontrar uma alavancagem, o I de identificar e o A de alterar o olhar. E eu vou mostrar como é que isso aqui funciona para vocês a partir de agora, né? Algum comentário até aqui? Alô? Comentários? Se ninguém comentar, eu vou ficar perguntando. Alguém com comentário? Só para dar uma Sérgio, boa noite, entrei um pouquinho atrasada. Boa noite a todos. boa noite, Bárbara Stock. Tudo bem? Grande Bárbara. Tudo jóia, graças a Deus. Nenhum comentário, nada? Alguns de vocês aí não notaram que a partir de 2010 a gente mudou drasticamente a forma como a gente vive, as dinâmicas da vida da gente mudou a partir de 2010? Alguém se lembra de como é que era antes e como é que ficou depois? A partir do dia que você botou um smartphone no teu bolso, cara? Certeza, né? Com toda certeza. Hã? E aí? Além disso, a pandemia ainda encurtou mais uns 15 anos em um. Então, o caminho que a gente seguiu com a pandemia, ele piorou. Sim. Ela derrubou qualquer barreira que tivesse ali, né? Pro bem e pro mal, né, Aisman? Sim, sim, sim. Ela ensinou a gente a usar cartão de crédito na internet, a fazer compras que ninguém queria fazer, né? É por aí mesmo, né? Vamos falar então dessa ideia, dessa visão estrutural aqui. Então, qual é o lance aqui? Eu vou usar um exemplo com vocês, que é um exemplo real, tá? Então, você tá estudando, ou você está lendo um livro que é bem denso, uma coisa bem densa, de repente você para e do nada você pega o celular. E você fica ali meia hora no seu celular. A explicação mais comum é por que você parou de estudar ou parou de ler para pegar o celular. A explicação mais comum é, pô, eu perdi o foco. Falta de foco. E esse método aqui da visão estrutural manda você olhar essa história de um outro jeito. Lembre-se, o exemplo vai ser esse aqui, tá? Você está fazendo uma atividade que demanda muito da tua atenção e do teu foco, que pode ser ler um livro, então estudar, e de repente a tua visão ou o teu foco é desviado para algum lugar. Por que que isso acontece? Então vamos ver o primeiro movimento da visão estrutural aí, né? Primeira coisa que tem que fazer é interromper esse automático. Então você interrompe aquilo que você fez de forma automática e cria um espaço entre o impulso e a tua ação. Estou lendo um livro, de repente, opa, vou pegar o celular. Hoje eu viro e pego o celular. E a proposta aqui falando, não, não vou pegar o celular. Entre a vontade de pegar e pegar, eu vou dar uma pausa. Eu vou parar um pouquinho. Então, eu tenho que criar essa consciência. Isso aí não é nem mudar um comportamento, cara. É interromper o piloto automático, né? Quando você para o piloto automático, você começa a enxergar as coisas. Eu tenho até uma história muito legal. ah, eu roo unha desde que eu nasci, cara. Nunca consegui parar. E a vida inteira eu fiquei procurando como é que faz para parar de roer unha, né? Passava lá o veneninho, eu fiz o diabo lá. E um dia eu peguei um livro de um cara e o cara disse que fazia o diabo acontecer lá. Eu não sei se vocês viram essa história que eu cheguei a escrever. E a dica do cara era a dica do elástico no pulso. Chegaram a ver isso? Alguém Não, viu? Não? não. A dica do cara é o seguinte: bota o elástico Não. no teu pulso, fica com o elástico no pulso, né? Qual é o lance? Quando você bota o dedo na boca para roer, tem um prazer embutido naquilo. Teu cérebro tem prazer em roer a unha. E eu não quero explicar por quê, mas ele dá um prazer aquilo lá. E qual é a ideia?
toda vez que você botar o dedo na boca para roer, você vai ali, pega aquele elástico, puxa e tal, dá uma elasticada no teu pulso. O que que você vai estar fazendo? Você vai treinando o seu cérebro a perceber que o ato de levar a mão até a boca significa uma dor. Vai dar uma dor no teu pulso. Então, se toda vez você fizer a dor acontecer, você treina o teu cérebro a não ter prazer, mas se preparar para sentir uma dor. Isso faz com que você pare de botar o dedo na boca, né? E na teoria, pô, perfeito, cara. Em vez de prazer, passei a sentir dor, logo não vou fazer. Falei, puta, genial. Peguei o elástico, botei o elástico aqui e comecei a usar o elástico e fazia. Passava o dia dando elasticada aqui, né? Até o dia que eu parei para olhar, eu falei, cara, mas deixa eu entender essa lógica aqui. Se o lance todo é eu perceber que eu tô levando a mão até a boca, dar elasticada, eu não preciso do elástico. Basta eu perceber. Percebi que eu tô levando a mão à boca, para, né? Então, se eu percebi que aquela coisa involuntária está acontecendo e fui dar uma elasticada, eu não preciso do elástico. Percebi. Então, aquilo que era involuntário, enfiar a mão, pegar o celular e começar a mexer nele, é involuntário. Quando eu percebo que eu estou fazendo isso, eu posso tomar alguma decisão a respeito. O problema todo é o piloto automático, né? Eu boto no automático, não percebi, quando eu vi, já arranquei um treco da unha. Então, esse conceito é o que está colocado aqui. Quando você bota esse movimento número 1, que é interromper o piloto automático, você está dizendo o seguinte: ó, na próxima vez que a sua mão for pegar o celular, você para por 2 segundos antes de desbloquear a tela e faz uma pergunta que é a seguinte: ó, o que, que aconteceu um pouquinho antes disso? Por que, que eu parei de ler o livro e vim pegar o celular? Né? E aí eu começo a procurar entender o processo. O que está acontecendo aqui, né? Talvez você descubra alguma coisa. Por exemplo, ó, cara, puta livro chato, cara, tava de saco cheio, vou fugir para ver o celular. Então, pô, tô ansioso, deve estar acontecendo alguma coisa importante e eu não tô vendo, tá? O fear of missing out, né? Ou então, eu terminei uma etapa e o meu cérebro quis dar uma recompensa rápida lá, né? Pô, já li 4 capítulos aqui, deixa eu dar uma paradinha, né? E aí, quando você fizer essa interpretação, vai ter uma descoberta interessante ali. Você não pegou o celular do nada. Não foi do nada. Teve um gatilho, né? E o lance é você entender que gatilho é esse que me leva a pegar o celular. Então tem uma consciência aqui. Movimento número 1, então, interrompa o piloto automático. E eu estou dando o exemplo de pegar o celular, mas leve isso para qualquer ação que você fizer na tua vida, né? Qualquer uma delas, né? Eu tenho que sair do piloto automático e entender por que que eu fui motivado a provocar essa ação. A ação em si, eu já sei que ela acontece, mas eu tenho que entender qual foi o gatilho. E aí eu começo a descobrir um caminho para resolução do problema aí, né? Movimento número 2, Ô, desmontar. Luciano, só uma observação. O Fala. método do rapaz lá do elástico é o mesmo utilizado para adestramento de animais, né? De punição ou recompensa. Talvez ele usou a mesma ideia para tentar resolver pro. Mas eu confesso que funciona, viu? Mas eu acho que é um pouco diferente, né, o Caio? Porque ali você punição, ou o cara vai apanhar, é medo de apanhar, ou vai ganhar um ossinho, né? Ali no caso, é o que ele falou, assim, o que que o cara tá fazendo? Quando você botar o dedo na boca, vai doer, né? Eu quebrei o processo de quando eu botar o dedo na boca, eu vou ter prazer, e transformei em quando eu botar o dedo na boca, vai doer. Eu não sei se é tão parecido com o adestramento de animal. Eu acho que é um pouco mais Tá, profundo. Acho que é um pouco mais profundo. Mas o lance todo é a percepção, né? Percebi que estou levando o perfeito. dedo na boca. Para! Não leva. Ué, né? Não precisa, não precisa dar uma dor. Já percebi que estou fazendo errado, eu paro, né? Bom, Luciano, vamos ver. Oi, quem? Alex, Alex, Fala, Alex. Luciano, veja bem, tem uma técnica de PNL chamada Swish, que é muito interessante para tratar a compulsão, né? E eu, meio cético, quando Como fui é que é o nome? fazer Como o é que é o nome da técnica? Swish. Switch. Switch. Deve ser. Swish. Isso. É uma técnica de programação neurolinguística para tratar compulsão. Então, bebo Coca-Cola demais, tremo muita perna, roo unha, enfim, compulsão. Celular, enfim. É interessante que eu, cético, ainda fazendo practitioner, PNL practitioner, você fazia a aula teórica da técnica e chamava um colega para aplicar imediatamente.
E aí um colega que você nunca viu na vida. E o colega pediu para eu tratar a questão de roer unha. Ele roía a unha a ponto da mulher dele falar, ó, bicho, eu vou separar de você, que eu tenho nojo de você, roendo unha. E aí eu acabei de ver a aula teórica e falei, vamos lá, você quer tratar a questão da unha? E ele perguntou, e você, Alex, o que é que você quer tratar aí, bicho? Qual é a compulsão que você quer tratar? Eu falo, cara, eu tremo demais a perna a ponto de atrapalhar o Lucas na mesa ao lado. Ele tá trabalhando, eu tremo tanto a perna que a mesa dele fica tremendo. Eu tremo involuntariamente a perna. E aí, bacana, eu fiz a técnica que acabara de aprender ali há minutos atrás. E até hoje eu tenho contato com esse cara e ele nunca mais roeu a unha na vida. E eu também parei de tremer a perna, aproveitei para parar de beber refrigerante. Acho que tem 8 anos que eu não bebo refrigerante, utilizando a técnica do Swish, do PNL. E é para tratar compulsão. E óbvio que eu não vou falar da técnica aqui, até porque não dá tempo, mas basicamente é isso. Você faz 95% das coisas no seu dia a dia de modo inconsciente, tornou hábito. A forma que você toma banho, que escova o dente, que dirige seu carro, que deita, que levanta, absolutamente inconsciente. Quando você traz isso para o consciente, você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa, se achar que deve, Uhum. ou de mudar. Bom, é isso. Você não acha que você vai embora sem dar um overview dessa técnica aí? Qual é a pegada? Não Não, precisa essa é entrar a em parte detalhe. que eu, Dá um essa é a parte que overview. eu vendo. Essa é a parte que eu vendo. Ah, já Até porque entendi. parar o terremoto na minha mesa foi uma vantagem absurda. É. Ah, Mas não, funcionou, Lucas? Você que tá aí, não funcionou? Demais da conta. Essa hora meu computador ia estar assim, ó. É, Que é legal, isso que que ele ganhou. legal. Então nós vamos trazer. Ô, Alex, tem uma coisa que você não sabe aqui ainda, viu? ou Aqui, não. quando tem alguém nosso aqui que sabe muito bem de alguma coisa, a gente convida a pessoa para vir fazer a apresentação. Legal, Então, legal, legal. o Felipe Legal. já veio falar de Bitcoin, já quem mais? A gente falou de segurança em banco, o Luciano veio dar uma aula de segurança, né, em banco. Então, cada um sabe alguma coisa. Nós vamos botar você escalar aqui para você me dar uma aula de switch, Fechou. switch Bacana. para nós, né? Bom, segundo movimento. Você pega esse comportamento e começa a desmontar ele em partes, né? Então, em vez de dizer assim, ó, eu peguei o telefone porque eu me distraio muito fácil, você vai começar a separar esse fenômeno entre antes, durante e depois, né? Então, você vai começar a olhar o que acontece aqui. Então, antes, o que você tinha lá, né? Antes, eu tinha uma tarefa difícil para executar, que estava me enchendo o saco. Eu estava com cansaço mental, cara, tá puta trabalheira que dá estudar, por exemplo, né? E aí o celular tá aqui pertinho, tá do meu lado, apareceu uma notificação, ele deu uma tremidinha, me deu a vontade de escapar do esforço, eu acabei pegando. Isso é o antes, né? Quando eu pego ele na mão, vem o durante. E aí o que eu faço? Eu pego o celular, desbloqueio o celular, vejo uma mensagem que entro no aplicativo qualquer e começo a rolar a tela atrás para ver o que tinha de interessante ali. E o depois? Depois que eu faço isso, eu tenho um alívio momentâneo ali, né? Entrei, tirei aquela vontade de olhar o celular, tive um prazer rápido, vi um videozinho interessante ali, perdi meu tempo, né? Não sei se eu ganhei alguma coisa com aquilo, né? Aí tem uma culpa, pô, não devia ter parado, devia ter continuado a fazer o que eu estava fazendo, né? E tem uma dificuldade de voltar para o estudo, porque agora eu já desloquei, já tirei minha atenção ali, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu desmontei o processo em antes, durante e depois. Eu não tem nenhuma avaliação aqui, tem só uma entender o que acontece em cada fase como essa aqui, né? E aí a gente tem que olhar para isso aqui e perceber a diferença, né? Antes, quando eu olho só o antes, parecia que era um traço da minha personalidade, né? Eu sou assim, eu sofro de TDAH. Por isso que eu não consigo ler o livro, eu sou disléxico, por isso eu não consigo. Então a gente cria um rótulo qualquer e é traço da minha personalidade. Era assim que eu imaginava, né? Eu sou disperso por natureza, nasci assim, vou morrer assim. Quando você divide em antes, durante e depois, começa a ficar muito claro que tem um sistema de estímulo, de ação e de consequência, né? Então a primeira coisa é entender como é que ele funciona. Veja bem, até aqui eu não estou explicando, eu só estou entendendo como é que é o antes, o durante e o depois, né? Quando eu entendo que tem um processo, eu começo a encontrar pistas para partir para a fase 3 desse método aqui, né? Então, qual é o terceiro movimento? Eu vou encontrar o que alavanca esse processo. Qual é o grande, qual é
a alavancagem para eu mudar o que está acontecendo aqui. As pessoas vão dizer o seguinte: olha, como é que eu tenho que fazer para parar de ver o celular? Tenho que ter força de vontade. Se eu tiver força de vontade, eu consigo. Não, cara, não é assim, né? Você tem que entender algumas coisas. Qual é o elemento, se eu mudar agora, ele muda o sistema inteiro? É ter força de vontade? Não, não é necessariamente isso, né? Tem algumas coisas que eu posso fazer. Ó, eu posso deixar o telefone no outro quarto. Não está mais perto de mim. Estou lendo e não tem telefone perto, logo eu não estou tendo estímulo nenhum para pegar o telefone, e esse simples gesto mudou o sistema inteirinho, né? Eu posso desligar as notificações, não ter ele vibrando nem nada. Eu posso estudar com só uma aba aberta, não ter outras abas abertas no meu navegador para poder chamar minha atenção. Eu posso dividir em bloco de concentração, trabalho, estudo um pouquinho, paro, estudo um pouquinho, paro. Então, eu posso tomar algumas providências que, quando eu executo, eu mudo o sistema, né? E aqui é interessante isso aqui: o ponto de alavancagem pode ser uma coisa muito simples, cara. É muito simples. Pô, basta botar o celular longe de você e alguma coisa vai mudar. Pô, eu comecei a ver um filme na Netflix e não parei em momento algum. Por quê? Porque não estava no meu lado. Ele é no meu colo, cara, a qualquer momento eu vou parar. Então, botei ele em outro quarto, botei ele longe de mim, estudei de um jeito diferente, parei de quando em quando, isso muda o sistema. Então, qual é a grande pegada aqui? Você não está tentando em momento algum mudar quem você é. Não é isso. Não estou mudando um traço da personalidade meu. Eu estou mudando a estrutura que produz o meu comportamento, né? Então isso não é que eu sou assim. Não, eu só estou mudando, botando uma coisa um pouco mais distante de mim, né? Isso aí cara, isso é libertador. Quando você faz uma coisa dessa aí, você acaba entendendo que o problema não é um problema moral, não é emocional, não é pessoal, é um problema de estrutura. Então, se é de estrutura, se eu mexer na estrutura, eu mexo no problema. Isso é contra e a favor. E aqui eu vou usar aquele exemplo que eu sempre já usei algumas vezes com vocês, acho que eu vou usar de novo aqui agora, né? Quem vem aqui no Café Brasil e olha o meu estúdio aqui, né? O que significa isso que eu estou aqui, né? Ah, ele montou um estúdio ali para ser muito fácil para ele fazer as gravações, né? Realmente, ele é fácil, com 3 ou 4 botões, eu estou aqui falando com vocês, fazendo a gravação. Mas não é só isso, cara. Isso que foi montado para dizer para o meu cérebro: você acaba de chegar numa estrutura propícia para fazer a sua live. E o meu cérebro automaticamente entra em modo de produção, né? Na hora de escrever o Café Brasil, é a mesma coisa. O que eu faço ali no meu escritório, né? Chegou a hora, vou escrever um episódio do Café Brasil. O que eu vou fazer? Cara, a minha tela vai ser montada no processo de escritura do Café Brasil. Quando eu olho para aquilo, meu cérebro, opa, hora de fazer o Café Brasil, vai funcionar assim, 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 assado. Então, eu monto uma estrutura que automaticamente me obriga ou me motiva a fazer as coisas de um jeito ou de outro, né? Então, e essa coisa é tão louca, cara, é tão maluca, que antes de eu montar isso aqui tudo, eu tinha um sistema em que, cara, terça-feira é dia de escrever o Café Brasil. Então, terça-feira eu vou sentar, eu vou pegar, eu vou escrever, depois eu vou fazer pá, 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 e depois eu vou colocar no ar. Hoje em dia, cara, eu não tenho mais dia para escrever o Café Brasil. Eu tenho um estímulo. Preciso escrever o Café Brasil. E aí abro o sistema inteirinho, sento, ele sai, né? É tão montado que ele sai. Agora, e eu olhei, por quê? Ah, é porque eu sou esperto, é porque Não, cara, é porque eu montei uma estrutura, porque tem um sistema. E eu tirei da frente do meu caminho aqui, por exemplo, quando eu comecei a gravar meus primeiros vídeos para o YouTube, era na minha sala, lá em Alphaville. E aí eu comprei sistema de iluminação, então hoje é dia de gravação, vamos lá. Bota o tripé, liga a luz, prepara não sei o quê, põe a câmera, foca. Era uma merda, cara. Levava 1 hora só para deixar tudo pronto para gravação. E aquilo era extremamente broxante e desestimulante, né? O que eu fui fazer? Tirei tudo aquilo da frente. Criei um sistema em que eu não tenho mais nada disso. Entro aqui, 3 botões, está tudo pronto. Então, o que me impedia de fazer era um problema estrutural. Não era porque não é o meu jeito, porque eu não sou do ramo, porque eu não sei fazer. Não. Tinha uma estrutura que me impedia. Tira a estrutura da frente, cara. Tira esses problemas da frente e você vai ter condições de fazer. Então, funciona para o bem ou para o mal. Para impedir que eu faça algo que está sendo ruim ou para me ajudar
a fazer algo que é muito bom, né? Então, buscar essa alavancagem. Qual é a coisa que eu posso fazer que sozinha ela vai mudar essa estrutura e vai me ajudar a alterar? Movimento número 4. Aí eu vou identificar. Então na verdade, eu vou mapear, né? O que eu vou fazer? Eu vou Ô, colocar no papel. Luciano, Opa, oi, eu. fala aí, Zuma. De uma certa forma, eu fui enxergando o que você foi falando em relação ao estúdio, a não sei das quantas, etc. Mas também o Café Brasil acaba saindo no piloto automático. Então, existe um piloto automático do bem aí nesse caso, que você Sim, criou as condições para que a coisa acontecesse e que você não fosse interrompido, etc. Então, a técnica do piloto automático, ela não sim, deixa de ser boa, só que a gente tem que acertar o lado bom da coisa. sim. Ela não pode me tirar do caminho, ela tem que me colocar no caminho. É isso, né? Sim. É isso aí. Qual é a intenção por trás, né? Então, quando eu comecei a apresentar para vocês aqui, eu falei, eu estou fazendo uma série de coisas que não é minha intenção. Eu não quero fazer. E acabo fazendo porque eu estou no piloto automático. No caso do exemplo que eu dei aqui agora, eu quero fazer. E eu vou criar um piloto automático que me motive a fazer. Então, nos dois casos, tem um piloto automático. Nos dois casos, eu reconheci o piloto automático. E nos dois casos, eu tomei a providência. Num, eu reforcei o piloto automático, tirando é, obstáculos da frente. E no E outro no você outro, desmontou. e no outro eu olho e falo, não, cara, por que eu vou pegar o celular? Não vou pegar, cara. Não, não vou pegar. Não vou pegar. E Tá, ao não pegar, eu acabei de ganhar 15 minutos de vida, porque eu reconheci o que estava acontecendo ali, né? legal. Bom, o quarto momento eu vou identificar, então. Eu vou mapear, vou colocar no papel, vou desenhar, vou escrever, vou organizar. E aí começa o seguinte, né? Então, qual é a situação que eu estou vivendo aqui? Olha, a situação é que eu tenho que estudar matemática, por exemplo, porque é uma coisa complexa, é um saco. Eu tenho que ler um livro muito, muito elaborado, um livro difícil de ler, né? Qual é o gatilho? O gatilho é um exercício difícil, cara. Me deixa tédio. Eu tô com o saco cheio, não tô gostando de ler isso aqui, tá muito chato, vou fazer outra coisa. Esse é o gatilho, né? Qual é o impulso? O impulso é imediatamente vou pegar o celular, vou me desviar minha atenção para alguma coisa, pegar o celular, né? E olha que isso aqui pode ser, vou comer um negócio, vou para a geladeira pegar um sorvete, vou pegar um saco de batatinha, vou pegar um saco de bala, né? Qual é o impulso que eu fui levado a ter aqui, né? Qual é a ação? No caso aqui do celular, eu vou abrir uma rede social. Qual é a recompensa? Eu vou imediatamente receber uma carga de adrenalina aqui, né? Vi um vídeo engraçado, dei uma risada, foi imediato o retorno aqui, né? Qual é a consequência disso tudo, hein? Atrasei, não fiz o meu estudo, estou com sentimento de culpa, estou com dificuldade de voltar a fazer aquilo que eu queria fazer. Então, o que eu fiz aqui? Eu mapeei todo o processo, né? Agora eu começo a ver o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem depois, né? Quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou externalizando e começo a enxergar que tem um padrão, né? Existe um padrão aqui, né? E esse padrão é interessante porque a partir dele, de você entender, você deixa de ter uma confusão na tua cabeça e começa a trabalhar com mapa. Isso fica visível, cara. Não é mais confuso, é visível. Eu estou entendendo o que vem depois, o que veio antes, por que aconteceu isso e o que vai acontecer na sequência. E aí surgem os padrões, cara. E esse é o grande lance. Surge o padrão, e aí, reconhecendo o padrão, eu começo a perceber que isso aí acontece mais quando eu estou cansado, por exemplo, mais quando. Piora quando o celular está pertinho de mim, né? Eu começo a entender que sempre que acontecer determinada coisa, eu vou ter essa fuga, vou ter esse comportamento, né? Então, entendi que o gatilho funciona, entendi o padrão. Entendi o padrão. O Eisenman chegou aqui e veio conversar comigo e eu já entendi que dentro de 5 minutos eu vou dar risada, porque ele vai falar um absurdo qualquer. E a hora que ele falar esse absurdo, porque eu já sei que eu vou rir. Tem um padrão, cara. Toda vez que encontrar o Eisenman é assim, porque é assim que funciona. E tem um joguinho, é assim que funciona. Então, reconhecer o padrão é a forma que você tem de começar a se preparar para escapar dele aqui, né? Outra coisa interessante, né? Essa distração ela não é aleatória, cara. Tem hora para ela acontecer, né? E esse contexto tem um mecanismo, cara, né? Então, o que acontece? Você, nesse momento, não está mais vivendo o problema. Agora você está vendo a arquitetura do problema, né? Dá um passo para trás e fala: opa, já estou vendo o desenho do processo, como é que ele funciona. Isso me deixa preparado para poder interferir nele de alguma forma, né? E me leva para o momento quinto, movimento quinto,
que é eu vou mudar o jeito que eu olho essas coisas, né? Vou mudar minha forma de olhar, né? E aí qual é o lance aqui? Eu continuo dentro do sistema, eu continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz, mas agora eu consigo ao mesmo tempo olhar para ele de fora e me enxergar participando dentro dele, né? Então, antes é o seguinte, ó, eu sou desorganizado, eu não tenho foco, o meu problema sou eu, que horror, eu nasci assim, serei sempre assim. Gabriela, aí Alex, aí Lucas, olha lá. É isso. Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, né? Na terra deles lá, né? E aí, depois, cara, existe um sistema aqui que está produzindo esse resultado, eu consegui enxergá-lo, né? Meu ambiente está favorecendo essa distração e o meu comportamento faz sentido dentro da estrutura em que eu estou aqui colocado, entendeu? Deixei de achar que era um problema meu moral, mental, psicológico, para entender que é um sistema, porque eu consegui enxergar o sistema. Eu consegui decupá-lo e organizar e ler esse sistema aqui, né? Qual é o grande lance aqui? Você fez uma alteração da tua perspectiva. Então, eu tô lá dentro, não tô enxergando o jogo, eu dei um passo para trás e consigo enxergar o jogo e eu vejo tudo acontecendo ali, cara. E esse é o grande lance. Você sai do lugar de quem está sofrendo o problema e passa a olhar para o problema de fora. A experiência, né, que era, não é que eu sou assim, é que o sistema em que eu estou enfiado me obriga a fazer assim, né? Isso não vai, de forma alguma, eliminar a tua responsabilidade, mas ele mostra que você pode ter uma responsabilidade mais inteligente. Você para de se culpar de forma vaga, né? Que foi sempre assim, e começa a agir sobre uma causa que é concreta. Então não é porque eu sou assim, é porque tem algo aqui que está me obrigando a agir desse jeito. Então, se eu mexer nesse algo, eu posso mexer em todo o sistema e mudar tudo, né? Isso me leva, então, para um questionamento, né? O que muda, afinal de contas, na prática? Quando eu sigo essa sequência aqui, o que vai mudar na prática, né? Bom, vamos imaginar essa aplicação depois de eu fazer análise, né? Antes disso, o que acontecia? Eu tinha um celular na mesa, tinha as notificações ligadas, tinha uma tarefa longa e cansativa que eu estava fazendo e pausava de quando em quando, a hora que desse, não tinha nenhum planejamento, né? Agora, depois de eu ver o processo todinho, o que eu passei a fazer? O celular está fora do meu alcance. As notificações foram desligadas, né? A tarefa foi dividida em blocos de 20 minutos. Eu tenho hora para parar, tenho momento para parar, né? E a pausa prevista de 5 minutos aqui. Então, o início da atividade começa pela parte que fica mais clara, né? O que significa isso aqui? Significa que eu entendi como é que o jogo acontece, eu consegui interferir nesse processo e fazer com que eu não me torne refém de um sistema ou bote o sistema para trabalhar a meu favor, né? Mas no final de contas, cara, o que muda nessa história toda, né? Eu virei outra pessoa, me transformei em outro cara, né? Não aconteceu nada, eu sou o mesmo, cara. O que mudou foi o sistema. Quando o sistema muda, o comportamento muda junto. E isso a gente não aprende só lendo as coisas, cara. A gente só aprende observando o dia a dia. Então, por que é que eu faço o que eu faço? Por que é que eu respondi desse jeito? Por que é que eu fico incomodado com tal coisa? Por quê? Por quê? Por que que eu ajo assim? Então, nessas pequeninas coisas, nos momentos que parecem mais comuns, você vai acabar descobrindo onde estão os gatilhos e vai se preparar para agir a respeito dessa situação, né? Isso é a tal da visão estrutural, né? Mas quero propor a vocês aqui agora um incômodo que faz parte desse processo todo aqui, né? Quero que vocês agora parem, né? Pensa um pouquinho aí nas últimas decisões importantes que você tomou na tua vida e vamos propor um exercício aqui, né? Onde é que você está terceirizando as suas decisões? Pense em alguma decisão importante que você tomou hoje, vai. Toma uma decisão importante, né? E aí, é, é, peça nessa decisão e depois imagina o seguinte aqui: eu vou colocar uma série de questões aqui para vocês e você pensa se a resposta é sim ou é não, tá? Lembra dessa decisão importante que você tomou e me responda umas perguntinhas que estão aqui, ó. Essa aqui, ó. Vamos lá. Eu sei explicar por que eu faço o que eu faço hoje em dia? Sim ou não? Não precisa responder, eu só quero que você pense a respeito, né? Se eu te perguntar,
Você consegue explicar tudo que você faz hoje em dia? Sim ou não? Né? Você tem clareza do que você quer nos próximos 2 anos? Sim ou não? Consegue dizer não sem sentir culpa? Quando tem que dizer não? Ou carrega um puta problema de sentir culpa a respeito, né? Tem tempo para pensar sem se distrair? Ou teu dia a dia tá uma loucura? Sim ou não? Você consome mais conteúdo do que produz reflexão? Sim ou não? E as suas decisões são guiadas por propósito ou por urgência? Né? Por propósito ou urgência? Sim ou não? Então, se você começar a pensar a respeito disso aqui, você vai começar a se cutucar, cara. Vai falar, caceta, cara. Se eu respondi não para a maioria dessas coisas aqui, tem alguém pensando por mim, cara. Tem alguém pensando por mim. Né? Então eu vou pegar e analisar o que aconteceu e aplicar essas perguntas, porque alguém pensou por mim. Não fui eu que fui o dono disso. Eu simplesmente reagi a um sistema que estava dentro de mim e reagi do jeito que eu posso, porque eu não tinha controle, eu não sabia o que fazer, não sabia onde ir, não sabia como esse sistema funciona, portanto eu não posso interferir nele e não posso mudar para que as coisas aconteçam do jeito que seja melhor para mim, né? E aí o exercício prático é esse aqui, ó, né? O que você Luciano, faria? só um segundo, desculpa, você pode voltar na tela um só para eu bater uma foto? Qual? Essa aqui, Bárbara? Depois dessa. Essa aqui? Essa daí, obrigada. Tá. A outra você pegou? Peguei. Tá. Ô, Luciano, Opa, essa segunda pergunta dessa tela aí, sim. é, pelo que eu entendi, o sim significa que eu estou mais preparado do que o não, né? Não, se você. Não, Mas, não. mas Não, nesta não, não. pergunta, essa pergunta especificamente, me parece que ela está invertida. Tá invertida. Uhum. E você consome mais conteúdo do que produz reflexão? Sim, isso é ruim. Isso é ruim, exato. Isso é Todos os ruim. outros são sim. Se você quis dar um Sim, padrão para que o sim, sim seja positivo, você sim. tem que É inverter verdade. a pergunta. Essa aí tá invertida. Devia ser você Propósito, o produz mais Luciano tá te reflexão tirando do do que consome automático, hein, conteúdo. Luciano? Né? De propósito, você fez o pessoal sair do automático aí. É isso aí. É Tava isso tudo aí. Eu planejado. até vi esse amarelo, falei, será que o amarelo tem algum significado? Que é uma pegadinha, né? É É uma uma pegadinha, né? pegadinha, alguma coisa? Mas então, mas olha. Mas você entendeu o jogo? Claro, claro. Entendeu perfeitamente a jogada aqui, né? Vamos lá, então. Aí é do contratempo, né? O que que você faria se tivesse mais tempo? Vamos lá. Conseguir tempo. O que que eu vou fazer com ele, cara? Né? Então vamos lá. O que que você tá. Aliás, aqui essa sequência aqui é uma provocação que vem aqui agora, né? Então, se você tivesse tempo sobrando, você faria o que com esse tempo? Aí você vai pensar, vou ficar com minha família, vou fazer academia, vou navegar, vou passear, vou ler o diabo. Perfeito. Legal. Que legal. Agora me responda o seguinte aqui, ó. Primeiro, o que está te roubando esse tempo hoje? Por que que você não tem ele? Né? Segunda coisa, o que que você pode eliminar ainda essa semana, já, que te libere algum tempo? Terceiro ponto, qual decisão você está adiando que resolveria isso tudo, cara? Né? Isso aqui é uma incomodação, né? Quando você para pensar nisso aqui, você vai falar, cara, mas é tão pouquinho, só que todo dia acontece. Todo dia acontece. E você tem que entender o seguinte: eu tenho que parar de trabalhar pelo tempo e começar a comprar esse meu tempo de volta. Lembra do livro lá, Buy Back Your Time? Né? É isso aqui, cara. Né? Então, o que que eu faria se eu tivesse tempo que seria precioso para mim? E o que que tá me impedindo de fazer? Pô, tô trabalhando pra cacete, cara. Tenho que ganhar dinheiro, tenho que ver minha vida. Né? Preciso pagar minhas contas, preciso pagar meus boletos. É isso? Então, tá complicado, né, cara? Será que não tem algo que eu possa fazer a respeito aqui? Nada disso aqui considera que você vai conseguir fazer. Isso aqui, na verdade, é uma grande provocação, né? É aquela ideia do tira do piloto automático, dá uma criticada naquilo que você está vendo, que você está fazendo, e quem sabe aparece alguma ideia de que, cara, se eu mudar alguma coisa na minha estrutura, talvez eu mude a resultante do meu dia a dia e da minha vida, né? E o desafio final, então, decisão que você está adiando, escolhe uma, cara, e toma para valer, né? Segunda, coisa que você faz no automático, questiona, né? E terceira, 1 hora sem estímulo externo, só pensar por dia. E aí chama do que você quiser, tá? Eu vou fazer 1 hora de oração, vou fazer 1 hora de meditação,
vou fazer uma hora de, sei lá, dá o nome que você quiser, mas é alguma hora em que não há estímulo nenhum e você se entrega para você mesmo, é só uma hora, né? Isso aqui vai te ajudar a fazer um desafio legal. Será que eu consigo em 7 dias ter alguma diferença na minha vida se eu praticar esse tipo de coisa aqui, né? Cara, se você não assumir o controle das decisões, alguém vai fazer isso por você. E provavelmente não tem o mesmo interesse que você em mente, né? Estão conduzindo você para algum lugar, você faz parte do jogo e nem percebeu que está sendo conduzido o tempo todo. Bom, vamos lá, cara. Atenção é um recurso disputado. Isso aí começou para valer no começo dos anos 2000, quando a internet chegou e começou a disputar a atenção da gente de uma forma brutal e nunca foi tão absurdo como é hoje em dia, né? E aí vem essa ideia, então, de eu praticar a minha atenção estrutural. Eu não percebo que tem alguém correndo atrás da minha atenção. A minha atenção é um recurso extremamente valioso, cara. Os caras pagam caro por isso. Tem um monte de coisa competindo por ela o tempo inteiro. Onde eu vou, alguém quer a minha atenção. E se eu não perceber isso, cara, alguém está decidindo onde é que ela vai ficar. Alguém está criando algum barulhinho, alguma coisa que vai pegar minha atenção lá. Depois que você pratica isso aqui, durante algum tempo, começa a pensar a respeito, alguma coisa vai mudar, cara. Você começa a perceber padrão. E não precisa nem se esforçar mais, né? Bate o olho, cara, já sei como é que a rodada vai, a jogada vai rolar, né? Eu não sou um garoto de 20 anos de idade aqui entrando em campo para jogar bola. Eu já tenho 40, então eu já sei que a jogada vai para tal lugar. Eu já sei que a intenção desse cara é fazer tal coisa. Eu já sei que essa ligação é para me vender um treco. Eu já sei que essa história linda que eu estou assistindo aqui, no final, vai ter alguém tentando meter a mão no meu bolso. Porque tem um padrão, cara. Eu reconheci esse padrão, né? Então, coisas que antes eram invisíveis ficam óbvias, cara. E o resultado é o seguinte, cara. Uma vez que você percebeu, você nunca mais desvê, né? Você virou a puta véia. A mim, o trem não pega mais. Por quê? Depois que eu vi, eu não consigo não ver mais, né? O mundo continua igual, é a sua forma de perceber as coisas é que vai mudar. E aí você tem que considerar que isso aqui é uma espécie de liberdade, né? Liberdade não é cair fora do sistema. Vou me isolar, vou ficar fora do sistema. Isso é impossível, não dá para viver assim, né? Mesmo você vira um ermitão morando numa montanha. Liberdade é saber que essas coisas existem enquanto você está dentro delas. É a tal história, eu sei que eu serei feito de otário, mas eu estou sendo um otário consciente. Eu posso escolher fazer ou não fazer, porque eu estou entendendo para onde querem me levar, o que querem comigo, né? Isso aqui é autonomia de verdade, cara. Então você não vai sair fora do sistema, não vai ser um cara do conto, não vai deixar de conviver com as pessoas, mas vai deixar de viver inconscientemente dentro deles, cara. Isso dói, dá um puta trabalho, é uma loucura, cara. Mas eu considero o seguinte: nada disso aqui vai mudar o mundo lá fora. Você vai acabar mudando, porque quando você muda o teu jeito de enxergar as coisas, você muda o teu jeito de viver, né? O que é isso? Consciência, eu tenho que estar antenado, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que entender o jogo e, e não ser aí como é que é, o anarquista que vai ser contra. Eu sei o que está acontecendo e eu vou escolher se eu quero entrar nesse jogo ou não, né? Então, o resumo lá da visão estrutural é esse aqui, né? Então, pare com o piloto automático, pare o piloto automático, desmonte a estrutura do que está acontecendo, encontre aquilo que realmente importa, qual é o ponto nevrálgico, que se eu mexer nele, eu faço o sistema mudar. Mapeie, né? Torne visível como é que a coisa funciona. E por fim, mude o seu olhar, cara. Sai de dentro e olha de fora. Quando você praticar isso aqui, você acaba criando algum jeito novo de ver as coisas. Então não se trata de você fazer a coisa melhor, de você ter mais informação. Não, cara, é sobre enxergar. É só isso. Eu só quero ter consciência e enxergar que eu tô indo fazer algo, tô participando de um jogo, é um puta num teatro, eu sei como esse teatro funciona, e eu vou escolher participar dele ou não, porque eu sei. Eu não tô sendo carregado aqui, né? Bom, tudo isso que eu botei para vocês aqui está num e-book absolutamente inédito, que não foi lançado ainda, chamado Método Visão Estrutural. Vocês são os primeiros caras que estão vendo isso aqui e vão ser os primeiros a receber esse e-book, né? Tô terminando de dar um tapinha nele. Amanhã eu devo estar com ele prontinho, bonitinho, eu vou mandar para vocês. E se vocês puderem ler e depois me dar a sua percepção a respeito aqui, vai ser bastante interessante, né? Vamos lá, então.
Qual é o lance aqui? Se vocês ficaram apavorados aí com o cockpit da Mercury, né? Preparem-se porque nós estamos voando de Boeing 787, o Dreamliner, né? Que o cockpit dele é uma loucura. Agora tem IA, agora tem, cara, tá muito mais elaborado, tá muito mais complicado. Eu não preciso saber tudo o que acontece, mas eu tenho que entender que eu estou dentro de um sistema que está me manipulando e me levando a tentar fazer coisas que talvez não sejam as boas para mim. E o que eu preciso ter é atenção e saber que isso tudo aqui é algo intencionalmente montado para me levar a fazer escolhas que talvez não sejam as minhas. Ponto. Comentário? Eu tenho um. Fala aí, Alexandre. Quando você foi falando, eu fui montando na minha cabeça e eu fiquei com uma seguinte visão. Isso parece uma transferência de obstáculos. A gente tem uma corrida de obstáculo, né, em que a gente tem que transpor os obstáculos, e você tem a tentação numa pista lisinha, maravilhosa, até se você pisa e você vai escorrega. E o que a gente tem que fazer dentro desse processo que você trouxe aqui, eu enxerguei assim, eu tenho que pegar os obstáculos que estão na minha pista, tirar eles aqui e colocar na pista que está me chamando atenção e tentando interromper aquilo que eu estou fazendo. Então, transferir os obstáculos que estão na minha tarefa para os obstáculos da tarefa que quer me interromper. Você falou, né? Leva o celular para outro cômodo. O meu genro, ele desinstala o Instagram Sim, do celular dele. Sempre que ele vai usar, ele instala de novo. Porque aí ele para pensar, eu vou precisar mesmo usar? sim. E aí ele dá mais um passo de não fazer isso. Então, cada um tem um exemplo, tem uma loucura, entre aspas, para se livrar desse desvio, desse piloto automático. Mas a visão que eu tive é essa, né? Peraí, os obstáculos que estão aqui eu tenho que pôr para cá, né? Uhum. E aí cada um escolhe a sua forma de colocar os obstáculos naquela pista que está querendo te conquistar, né? Ó, vem correr aqui, ó, aqui é uma corrida pista lisinha, aqui é uma você está numa corrida acidentada, cheia de obstáculos, aqui é muito mais rápido. Não, só isso, eu quis compartilhar Tá, essa e visão o que me problema deu. é, às vezes você pega gente que nem enxerga o obstáculo, é tão parte do dia a dia que aquilo faz parte, cara. Cara, como é que você convive com isso? Não, faz parte da minha vida, né? Eu não enxergo como um obstáculo. É um obstáculo, mas eu não enxergo. Tinha uma frase que eu não vou conseguir me lembrar aqui, cara, que era, ela falava que o costume, quando você se acostuma com alguma coisa, você é refém dos piores absurdos, cara. Aquela história da a mulher que apanha do marido há 25 anos, né? Minha senhora, não! Cara, mas eu tô tão faz parte da minha vida é assim, cara. Né? Então ela não enxerga que aquilo é um obstáculo, que aquilo. E assim vai. É que eu usei o exemplo do celular, porque é o mais próximo, é o que está na mão da gente. Sim, sim, Todo sim. mundo aqui sofre disso todo dia. Mas eu queria ver esse exercício aplicado em outras coisas, que não fosse o celular, cara. Ah, o político ladrão, vai, vamos lá. Ah, é sempre assim, acaba sempre nesse negócio. Não dá para, né? A gente não pode se acostumar com isso, né? É. Mas e no dia a dia, cara? E na tua empresa? E no trabalho, Ah, cara? E no dia a dia? cheio de armadilha. É? Cheio, lotado de armadilha. Lotado. Eu passo por isso, os problemas aí direto, de todos os tipos. Quando você é empresário, então, aí você passa por todos os tipos. Né? Filipão levantou a mão lá. Fala, Filipão. Vocês conseguem me ouvir, não? Olha Ouvi o sim, ver Felipe, não. cara, não acredito, eu não tô vendo o Felipe, mas Ah, que saudade desse Não, cara, meu. eu tô com um setup meio diferente hoje aqui, por isso que eu não tinha certeza se ia funcionar. Não, eu tava acompanhando aqui e eu fiquei pensando sobre uma coisa. Essa ideia de você interromper e analisar os gatilhos e os processos que estão automatizando, né, a sua vida, é, olhando de fora assim, isso é mais uma atividade, né? Tipo assim, você está com muita atividade e você incluiu mais uma na lista. Mas esse é a típica atividade que ela só vai ser produtiva se você, como é que eu posso dizer? Começar a criar momentos na sua vida de reflexão, momentos de troca, de conversar com as pessoas sobre esses desafios. Até porque quando você
explica uma coisa para alguém, você é obrigado a organizar, né, o pensamento na sua cabeça e tal. Então, eu acho que assim, esse tipo de busca, eu acho que é fundamental, mas você não vai conseguir fazer isso enquanto você continua fazendo outras coisas, sabe? Enquanto o celular ainda está ali te demandando, o trabalho está demandando, enquanto você está. É aquela coisa assim, você pode ouvir um podcast almoçando, ou correndo, ou malhando e tal, mas o que é legal, porque você ouviu o podcast, mas você não vai conseguir fazer uma reflexão aprofundada e ter insights e tal, almoçando, ouvindo podcast e prestando atenção em alguma outra coisa ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu penso que, assim, esse esforço é fundamental, mas é preciso criar esses momentos de desaceleração, né? Desaceleração da mente. Tem uma figura de um desses malucos indianos que eu vi que eu achei que é muito legal, que é a ideia de que o cérebro é um carro que só tem acelerador, ele não tem freio. A única forma dele frear é você parar de fazer qualquer coisa, que ele vai freando sozinho, aos poucos. Mas não tem freio. Então, assim, não, eu vou decidir fazer isso. Você decidiu qualquer coisa, você acelerou mais, sabe? Então, assim, a única forma de você conseguir dar um passo atrás e deixar a sua consciência, que esse aí é um processo de consciência, né? Se expandir e compreender os fluxos da sua vida é dar menos coisa para a mente em alguns momentos para permitir que isso aconteça, né? Eu tenho essa sensação. Tipo, senão você vai ter essa demanda, mas essa demanda só vai gerar mais ansiedade e mais frustração, a menos que você mude, né, a forma. Acho que a forma de fazer essa transformação estrutural é, sim, criar momentos de tranquilidade, momentos de menos demanda cognitiva, onde você vai fazer esse tipo de análise. E eu acho que compartilhar isso com outras pessoas, né, que se forem demandas do trabalho, compartilhar com outras pessoas do trabalho, se forem demandas íntimas, compartilhar com outras pessoas da sua intimidade, assim por diante. Eu fiquei pensando que isso é uma coisa que poderia agregar a esse esforço, hein? É Legal. uma função a mais do seu dia. É aquilo que eu botei lá, a 1 hora, né? 1 hora sem estímulo por dia, né? Sabe o que você me lembrou? Você está falando, eu estava me lembrando da minha viagem lá para o Everest, né? Como aquilo mexeu com a minha cabeça, o fato de eu estar num ambiente onde eu só caminhava todo dia, não tinha nenhum estímulo, não tinha celular, não tinha porra nenhuma, era só caminhar, olhando para as montanhas, né? E ali foi encaixando tudo, cara. Você vai ajeitando tudo, tudo que era bagunça, vai ajeitando ali. Quando você termina aquilo, você fala, cara, agora eu entendi por que que era isso, por que que era aquilo. Eu não vou aceitar mais isso, não vou aceitar aquilo, né? Mas foi um Posso te dar momento. um exemplo bem mais simples? Por exemplo, quando eu estou andando de moto, há muito tempo eu sempre estava com fone, sempre estava ouvindo alguma coisa, ouvindo um livro, ouvindo um podcast, ouvindo vídeo do YouTube, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu resolvi parar de fazer isso, porque como a minha moto é meio barulhenta, eu ficava ouvindo aquilo muito alto, eu tinha a sensação, claro, que eu estava destruindo a minha audição fazendo isso. Aí eu parei para proteger meu ouvido, porque eu falei assim, não, isso aqui tá demais. Explodiu a Mas cabeça. quando eu parei de fazer isso, aí o momento de andar de moto passou a ser um momento de reflexão, né? Sim. E isso foi nítido, assim, que era um momento que eu tinha para pensar sobre outras coisas, em que a minha mente estava desacelerada e foi muito produtivo. Eu passei a ter mais prazer nesse momento do que eu tinha antes e ele passou a ser mais produtivo, na verdade, né? Fala, Caio. Queria compartilhar, eu fui uma pescaria, fui pescar, cheguei na sexta-feira, agora passada, e eu tenho muita dificuldade no meu dia a dia, aqui moro em São Paulo, não são todos que moram aqui, mas quem mora vai entender o que eu estou falando, que o ritmo é uma loucura, né? É difícil você conseguir dar uma relaxada aqui. E eu tomo remédio para ansiedade já há longos anos, eu tenho muita dificuldade de concentração, e eu sempre vivo com uma coisinha aqui na barriga, no meu estômago, né? Quem tem vai entender o que eu tô falando. E nessa pescaria eu fui para Argentina pescar. Era meu sonho, era ir lá pescar dourado. Rapaz, eu no primeiro dia, na parte da tarde, eu tava sentado na canoa, ali vendo o visual, pescando, silêncio, sem música, sem nada. E eu mandei mensagem na sequência para minha esposa, porque foi a primeira vez em anos que eu fiquei na paz. Eu não senti
bolo na barriga, eu estava com a respiração normal, eu não estava pensando assim em nada propriamente dito, eu estava ali na pescaria, olhando a paisagem, e eu fiquei assim por quase algumas horas, cara, sabe? Então, eu acho que o ambiente em que você se encontra faz toda a diferença. E na nossa cidade aqui, no nosso negócio, eu tenho uma indústria, eu vejo bastante dificuldade de conseguir essa concentração. Estava falando do próprio podcast quando eu escuto. Eu estou sempre fazendo outra coisa junto. Eu não sento para falar agora eu vou escutar o podcast. Não. Eu estou fazendo outra coisa. Ou eu estou dirigindo, ou eu estou cozinhando, ou eu estou lavando uma louça, enfim. Mas eu só queria deixar essa observação que o ambiente, que eu acho que o ambiente faz toda a diferença. Ó o pessoal do vinil aí, ó. Turma do vinil aí, ó. Lembra como é que era ouvir um disco de vinil? Hein, Sérgio? Hein, Aizuma? Como é que era ouvir um disco de vinil, cara? Era um acontecimento, né? Sim. Era o acontecimento, né, cara? Aquilo a gente saboreava aquilo. Por isso que entra na gente e gruda de tal forma que hoje em dia você não consegue mais, cara. Não é o MP3, não é a mesma coisa. Entrar no Spotify, apertar um botão, não tem nada a ver com aquela entrega. Quer dizer, você se entregava para uma coisa e aquilo entra em você e não sai mais, né? Vamos lá, o Rafael. Opa, beleza, boa noite, pessoal. Eu queria pegar um gancho ali no comentário do Felipe ali de andar de moto escutando, né? Ouvindo, né, alguma coisa, um podcast. Eu sofri um acidente, né? Não sei se vocês lembram no primeiro MLA que eu quebrei a minha clavícula. E o motivo de ter quebrado a clavícula foi que eu estava escutando um podcast, descendo um morro aqui em Balneário Camboriú, bem forte. E eu lembro que eu estava de boné e prestando atenção ali, né, no assunto do podcast. E quando eu comecei a descer, o boné foi cair e eu automaticamente fui colocar a mão para segurar. E nessa eu perdi o controle e caí. E depois, refletindo, né, esse acidente, que eu falei, cara, se eu não tivesse ouvindo o podcast, com certeza eu não teria me acidentado, porque foi uma reação instantânea, uma reação que eu não teria se eu tivesse prestando atenção no que estava fazendo. Então, depois, a partir desse acidente, nunca mais. Se eu estiver fazendo qualquer coisas que possa comprometer a segurança, atenção plena. Senão é muito perigoso. Boa, Só para dar essa contribuição. boa. Fala, Xará. Eu acho que a Bárbara tá na minha frente. Ó, eu tô vendo aqui a escala, você tá Não na tô frente dela. não, Lu, você tá na frente, pode Mas você não falar. quer falar primeiro? Ué, posso falar, já que você está Primeiras sendo tão damas, né? cavaleiro, vamos então. Vai Legal lá. que o Luciano está trazendo aqui, resgatando o MLA raiz, né? Para o Alex, para o Lucas, que estão chegando agora, a gente tinha uma, esqueci a palavra, mas uma, me ajuda, Luciano. A gente tinha um hábito, Tradição. né? Uma tradição ali. Obrigada, cansaço. A gente tinha uma tradição de entrar com vinho para vir para os encontros online também. Só com exceção do Caio que chegava com a cervejinha dele. E o Lu é o único que está ali mantendo a tradição viva. Parabéns, Lu. Eu vi o Sérgio com uísque Ah, Sérgio também? e vi Opa! eu vi o Juliano com vinho. O Juliano tá Eu, com vinho. eu com vinhozinho Ah, o branco. Olha MLA lá, o Lucas também, ó. vive! O Olha lá. MLA Olha lá o vive! Ricardo também, ó. Eu tô com Olha! água! Nessa de quaresma, tô Eu só tô na com água. água também. Isso, água. Não, Eu mas não só bebo para. mais de semana. É. Boa, Caio, boa. Também estou evitando super álcool. Super evitando álcool. Mas só para fazer uma reflexão, assim, primeiro, estou achando esse encontro bem profundo, assim, as discussões, a provocação dos exercícios faz a gente, enfim, refletir bastante coisas em vários aspectos da nossa vida. E aí o Caio falou uma coisa. Eu acho que só mudar o ambiente eu mudei. Eu não tive há muito tempo, né, que eu não sentia aquela paz que quem tem ansiedade entende e tal. E eu conseguia também me desconectar assim quando eu mudava de ambiente, sabe? Eu lembro uma vez que eu estava em Japaratinga e só tinha eu no mar. E eu lembro que eu me senti parte do mar e muito tempo que eu não tinha aquela paz de não pensar em nada
e sentir como se eu fosse literalmente parte daquilo, mais uma gota ali no meio do oceano. Mas eu acho que dependendo do momento da vida que a gente tá e da mente também, nenhum lugar às vezes salva. Eu tenho me sentido um pouco assim agora. Quando a gente está muito acelerado em muitas frentes, muitas entregas, muitas obrigações, projetos e tudo, até quando eu saio do meu lugar e vou para um lugar mais calmo, a ansiedadezinha tá ali. Quando eu fico 2 horas longe do telefone, eu não fico mais calma, não fico tranquila, porque eu sei que quando eu for olhar o telefone, vão ter 800 mensagens. Então, eu acho que eu entendi, né, pelo menos comigo, que não é só a ambiência e o ambiente, mas é muito a mente, a cabeça, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar quando a gente está rodando no overdrive, que é o que eu me identifico hoje. Eu tenho conversado muito com o Luciano sobre isso, né? A gente aí com Bet Educar, Café com Leite para fazer rodar, MLA e todos os projetos. O Luciano fala, cara, esses dias o Luciano falou uma coisa que eu levei para a vida, que foi a Alemanha perdeu a guerra sim, cara, lutando em várias frentes. É impossível você vencer. E eu comecei a refletir sobre isso e entender que primeiro é um trabalho interno, porque não adianta a gente ir para o lugar mais calmo do mundo se a nossa mente está uma gritaria, uma zona, e a gente sempre na sensação de dívida, porque eu vivo sempre na sensação de estou com pendência. Então, até quando eu fico a hora longe do celular, por exemplo, algo que eu abortei da minha vida, celular não entra mais no meu quarto, eles ficam sempre na sala para eu não ter o impulso nem de olhar durante a madrugada, quando eu acordo, se eu acordar, e nem o impulso de a primeira coisa que eu vou fazer quando acordar é olhar o celular. Então ele não vai mais para o quarto. Mas a ansiedade, mesmo fazendo essas coisas, continua, porque ela está na cabeça. Então, até quando eu tenho um momento ansioso, eu tô ocioso, eu fico pensando, cara, mas estou devendo resposta a fulano, ciclano e beltrano. Cara, mas aquele projeto tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Cara, mas então, é sempre uma sensação de dívida. E aí eu acho que é, enfim, não tem essa resposta tão de muda o ambiente. Dependendo, dá para mudar a ambiência e mudar a mente, mas às vezes nem com ações a gente consegue mudar de tanto que a gente viciou a nossa mente em excesso. Aí eu acho que um detox, uma benzedeira. Ou aí o contato do rapaz aí que ajudou o Alex, aí talvez. Enfim, é só querendo trazer que às vezes é um pouco mais profundo e mudar de ambiência e mudar hábitos não necessariamente acalmam a mente. Porque mesmo a gente tendo momentos que a gente muda hábito, muda o ambiente, a cabeça estando mal, não tira a gente do contexto, sabe? É só mais um bate-papo aqui com vocês, uma reflexão. Boa. Ótimo. Acho que Vai lá. vou emendar aqui, então, assim, a fala do Felipe aqui, acho que começou bem essa coisa do... Cara, eu era muito assim, acho que ainda sou um pouco de... A qualquer deslocamento, a qualquer coisa, tô com podcast, tô acelerado. Aí veio o Caio e deu o depoimento dele, também me identifiquei pra caramba, assim, sobre sofrer com São Paulo, né? Assim, eu tô há 10 anos nessa cidade, eu acho que nunca me incomodou tanto. Você falou lá da experiência de Rondônia, né? Mas, Xará, mas assim, eu tô gastando 1 hora para voltar para casa. E eu moro a 5,5 km do meu trabalho. 1 hora em trânsito, e não é um trânsito divertido, né? Assim, não... Então, uma coisa que eu vou fazer agora, que eu contar para vocês em primeira mão, eu vou fazer o caminho da fé. Então, assim, uma caminhada, né, que ela acontece até a Aparecida, né, sai de Minas Gerais e tal. Eu sempre quis fazer, né, eu queria, na verdade, ir pro Everest, né, depois que eu li o meu Everest, mas eu vou começar devagar. Então, eu vou fazer uma caminhada com um grupo, e eu conheci há 2 semanas esse grupo, vai ter até uma senhora de 65 anos, enfim. E aí eles me perguntaram qual que é o desafio. Eu respondi que um deles, eu acho que tem uma coisa de
espiritual, uma coisa que eu também quero, né, explorar, mas a coisa do desacelerar. Eu quero desacelerar. Eu quero aprender a andar. Assim, eu não suporto andar, eu prefiro correr. Assim, tem, tem que ser uma coisa mais agitada, né? Então, andar e andar devagar. Serão 30 quilômetros por dia de caminhada, 5 dias seguidos, tal. Então, assim, só dividindo com vocês que, assim, eu preciso também ter mais ferramentas, né? Ampliar aqui minha caixa de ferramentas para uma coisa que passa a me incomodar cada dia mais, assim, sabe? Enfim, só dividindo com vocês que eu acho que o Rafa também contou Tu- ali do acidente Tudo dele, enfim, eu acho que conectado. Tudo conectado, é isso aí. exatamente tudo isso que eu tô vivendo aqui, assim. Tá. Sérgio, Então, outro dia eu estava fazendo uma reflexão lá na empresa de qual é o maior ativo da empresa, né? Então, qual é o maior ativo? Então, ativo é esse ativo, aquela máquina, aquele cliente, não sei o que e tal. Então, de repente me veio uma sub-reflexão de qual é o meu maior ativo, não só o da empresa, mas o meu maior ativo. E o meu maior ativo sou eu mesmo, né? O meu próprio ser, né? E se ele não, se ele deixar de existir, ou então se ele tiver debilitado, ele deixa de ser um ativo, né? E a partir desse raciocínio de que eu sou o meu maior ativo, eu passei então a fazer o meu almoço, e aí veio o hábito, né? Da mesma forma que se você quiser fazer uma disciplina alimentar, você tem que ter na geladeira coisas que te facilitam aquela disciplina alimentar, né? Se você tiver chocolate, coisas guloseimas na geladeira, você dificilmente vai conseguir fazer uma disciplina alimentar, né? Então eu queria compartilhar com vocês que eu tenho tido o hábito depois do meu almoço, né? Eu almoço no restaurante por quilo e eu deixo o celular no carro e vou fazer uma caminhada de uns 40 minutos num parque. Em vez de eu voltar direto para a empresa, eu vou para o parque e dou duas voltas lá, duas voltas de 1,5 km cada volta, são 3 km. Eu vou caminhando, né? Devagarzinho, caminhando, vendo as árvores, vendo os passarinhos, né? Logo depois do almoço. Quer dizer que eu faço aquela minha caminhada, quer dizer que eu provoco o contato com o meu próprio ser daquele momento, né? Então acaba criando um hábito mesmo, né? Que aquilo acaba dando uma força de você suportar as demais coisas, porque você está alimentando o seu próprio ser, né? Eu tenho sentido essa experiência aí, né? À medida que eu faço as minhas caminhadinhas lá, não é corrida, nada disso, é caminhar com a roupa do trabalho mesmo, assim, caminhadinha simples, devagarzinho, bem devagarzinho mesmo, né? E sem celular no bolso. Pode tocar, à vontade, tá lá no carro, né? E eu acho que tem sido uma coisa muito bacana que eu tenho conseguido fazer, assim, a maior parte dos dias nas semanas eu consigo fazer e uma meia hora, não dá muito mais tempo que isso. Uma meia horinha já tá feito, né? Não requer muito tempo, né? Então te dá uma força muito grande para suportar os demais desafios, né? Porque você tá forte por dentro, né? Nesse sentido, né? E outra coisa que eu queria também compartilhar com vocês que eu percebi, né? No meu carro, o celular ia meio assim, olhando para mim, né? Então, toda hora via uma notificação, via uma coisa, eu dava uma espiadinha no celular, né? Agora eu inventei um tapetinho lá e meu celular fica lá no fundão, né? Então, eu tenho mais dificuldade para pegar o celular, sabe? Então, eu estou dirigindo, eu não pego mais o celular, sabe? Porque é mais difícil de pegar, né? Então, eu criei uma certa dificuldade para ter acesso ao celular durante o trajeto, né? Então, essas coisinhas que eu estou falando para vocês fizeram uma grande diferença no meu dia, sabe? E ele ficou mais tranquilo, mais dentro do que o raciocínio que o Luciano está trazendo aí, né? De que você faz o que você faz para sair dessa loucura do sistema aí, né? Porque o sistema conduz mesmo, viu? O sistema conduz mesmo. A hora que você sai no Reels lá, você não para mais e é complicado mesmo, viu? Então, essas duas coisinhas, da caminhada e de deixar o celular mais escondidinho assim, realmente fizeram uma grande diferença e foi para mim uma grande surpresa, né? Foi muito positivo, né? Queria compartilhar com vocês, é isso aí. Boa, Sérgio. É Aisman, um negócio que eu percebo
isso tem acontecido nos últimos 5 a 10 anos. Vinha uma pessoa conversar comigo e ela começava a conversar e eu estava ouvindo a pessoa, pensando em outra coisa, pensando em uma terceira coisa, tudo ao mesmo tempo. E nesses últimos 5, 10 anos, eu falo, acho que eu estou ficando velho porque eu não consigo mais entender o que o cara está falando. Eu começo a perder o sentido daquilo que o cara está falando. Eu já algumas vezes falei, cara, me desculpa, você pode repetir? E aí, assim, aí eu desligo completamente todos os outros equipamentos, né? Um mecanismo é acionado, e aí eu vou dar atenção para o cara. Vou dar um foco naquilo que o cara está querendo falar para mim. Eu não sei se eu tinha uma capacidade maior, ou se o mundo mudou, e de que o mundo você já não consegue mais fazer coisas ao mesmo tempo, colocando a energia que você colocava antes. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se eu fiquei velho e isso ficou bom, né? E foi bom ter ficado velho nesse sentido de falar assim, pô, peraí, deixa eu focar, deixa eu ouvir o que essa pessoa está falando, né? E isso tem acontecido comigo, e quando você trabalha com home office, você está numa reunião, tem outra pessoa te escrevendo uma coisa, tem outra pessoa te ligando aqui, tem outra pessoa aqui, e tudo aparecendo na sua tela ao mesmo tempo. Cara, quando eu estou numa reunião, eu desligo tudo. Eu desligo tudo, o celular fica longe, né? E essa sensação, Caio, você falou, é uma ansiedade pura. Ansiedade pura de você querer resolver várias coisas ao mesmo tempo. Não adianta. O tempo é o mesmo. O nosso cérebro, no fundo, é monousuário. Nós somos monousuário. Aqui a gente está. Eu dou foco numa coisa só. Se eu estou dando foco em duas, eu estou dividindo o meu tempo para dar atenção para uma, para depois dar atenção para outra. E não está dando certo. Então, o que eu tenho a falar aqui é um sofrimento que eu tenho e eu estou conseguindo, em alguns momentos, né, a maioria das vezes, superar, que é, deixa eu ouvir o que a pessoa está falando, né? Eu amo ouvir as pessoas, né? E falar, porra, olha aqui, ó, esse cara tá me trazendo. Eu já contei aqui algumas vezes, né? O meu pai sempre me ensinou isso, né? Cara, quando alguém vai te explicar uma coisa, não fala que você já sabe. Mesmo que você já saiba, escuta. Você pode ouvir de uma outra forma, você pode entender uma outra perspectiva. Como você assiste um filme, quando você assiste o filme de novo, você fala, porra, eu não tinha notado essa coisa diferente aqui, né? Você está diferente. Então, escuta aquela explicação de novo, que você vai ter alguma coisa de especial e vai enriquecer o teu repertório. Né? Meu pai sempre falou isso e eu coloco bastante isso em prática. Vamos ouvir de novo. Não interrompe, né? Fala, não, não, já sei, isso aí. Gente, a gente tem tempo para ouvir as pessoas, né? Então, essa é todas essas reflexões aqui que a gente está ouvindo, essa eu achei que encaixou bem nessa conversa aqui, porque foi, a gente tem como ter foco, né? E ter foco não é desviar o foco, mas é isso aí. Temos um excelente tema para um MLA, viu? É, O slowdown, né? O slowdown. é. Fala, Alex. Luciano, eu estava ouvindo todo mundo aqui com muita, com muita atenção, me chamou muita atenção. Eu quero falar algumas coisas aqui que eu acho que eu falaria no MLA mesmo, sabe? Primeira coisa, sobre o que o Wiseman acabou de dizer. Ele adora escutar as pessoas, mas precisa pedir que o cara fale de novo que ele não estava ali. Primeiro ponto. Onde é que geralmente está a nossa mente? Ou está no futuro, e a gente chama isso de ansiedade. Eu não sei nem se está certo chamar de ansiedade, porque a ansiedade, do ponto de vista técnico, é um sentimento natural do ser humano. É um estado emocional natural. Quando chega perto do MLA presencial, eu fico ansioso, é uma ansiedade boa. Eu quero ver vocês, a gente vai fazer uma troca legal. Ansiedade não é algo ruim necessariamente, mas a mente da gente está na frente, está no futuro, a gente chama isso de ansiedade. Às vezes está no passado. Eu chamo isso de tristeza, falta de foco, até chamo isso de depressão. Às vezes está no que o outro vai pensar de mim. Será que eu estou bem vestida, bem vestido? Será que estão me criticando? Raramente, Caio, a nossa mente está no aqui, agora, nesse encontro aqui, ouvindo o que as pessoas estão falando. E aí, um segundo ponto, Lucas, que me chama a atenção é o seguinte: será que nós não estamos atestando a nossa própria incompetência até de controlar algo que é inanimado, como o celular? Bárbara, se eu tenho que deixar essa jossa fora do meu quarto para não utilizar, será que isso não é um atestado da minha própria competência de controlar esse troço? Será que eu não preciso aprender a treinar minha mente para que mesmo ele estando perto, eu não tenha que usá-lo? Quer dizer,
Em que ponto nós estamos e para qual ponto estamos caminhando? Me preocupa muito isso. É inanimado o celular e eu tenho que deixar ele longe como uma alternativa para resolver o problema, já que com ele aqui eu já confesso não conseguir. É isso mesmo? É a melhor alternativa? Não tem outro jeito, não? Eu costumo falar no escritório, vamos treinar nossa mente para ficar calma em todas as situações, porque ficar nervoso certamente não vai melhorar. Agora, treinar a mente, e Luciano fala do fitness intelectual. É só um papo bonito? Não tem que colocar isso em prática, não. Já entendemos que tem que treinar o corpo. Eu ouvi um podcast do Luciano falando, eu até lá batendo meu baba aos 20, 30, fiz um certo capital nisso. Agora eu tô devendo, não é? Tô devendo. A gente sabe que precisa disso, cara. Mas e a mente? Como é que é? Quando o cara fala em parar 1 hora para você treinar a sua mente, eu sinceramente sei que isso é fantástico, mas falo, Luciano, aqui internamente, Luciano, não dá. Eu tô fazendo 10 a 20 minutos, mas é um esforço desgraçado por dia. 1 hora não dá. Mas quando o relatório do iPhone chega, eu passo 5 horas por dia nele. Não dá? Quer dizer, não está faltando treinamento mental, intelectual para poder achar a solução um pouco mais controlada por mim? E por fim, para finalizar esse raciocínio, até essa indignação. Vocês já ouviram falar dos monges tibetanos? Não são todos os monges, não, mas esses monges, eles realizam retiros de isolamento, às vezes de 3 anos, 3 meses e 3 dias. A primeira medida que se toma é evitar qualquer utensílio que possa auxiliar no suicídio, porque o cara vai tentar. Nos primeiros meses, ele vai tentar. Depois a coisa vai mudando. E esse cara, é óbvio que eu estou dando um exemplo extremo, é óbvio, mas a gente não consegue 1 hora. O cara passa 3 anos sozinho para treinar a mente dele. E aí eu estava agora, em fevereiro, no carnaval, estava com o Lucas na Tailândia. E aí eu fui sair para correr de manhã cedo. É um hábito. Esse, bom, Asma. Hábitos bons e ruins, não é? Você falou disso aí. E lá, é incrível, os caras estão 5 horas da manhã, eu estou falando dos monges, na rua, descalço, em silêncio, caminhando. Como disse aqui meu amigo Luciano Matos. E eu fiquei olhando aquilo ali e parece que os caras estão em outro planeta. Certamente a vida, a mente, o ritmo dele não está igual ao meu. Aquele cara certamente está vivendo num ritmo de pensamento diferente. Dá para ver isso no comportamento dele às 5 da manhã, descalço, nas ruas, em silêncio. Quer dizer, é uma provocação, até uma indignação. Será que realmente eu não tenho condição de controlar o celular que está do meu lado? E enquanto eu estou no MLA, não pegar nele? Eu preciso deixar ele lá na casa do vizinho para isso? Disciplina. Não sei nem se é disciplina, cara. Nem sei se o negócio é disciplina, não. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Mesma coisa, não vou comprar guloseimas, porque se tiver, eu como. Né? Não, eu quero emagrecer. Não, põe a guloseima longe. Se tiver, eu como. Isso vale para pessoas também. Vou parar de andar com fulano, ciclano, beltrano que me faz mal. É um treinamento mental mesmo, cara. Pô, hoje rendeu, cara. Tá rendendo. Luciano, só o que você falou aqui, e acho que complementando a fala do Alex aqui, é você admitir que você é fraco Uhum. quando você, putz, não vou comprar chocolate porque se tiver eu vou comer. Putz, eu tento me chamar de fraco quando essa situação acontece para eu ficar com vergonha e ter força, entendeu? É isso aí. Compro e não como. Ô, Luciano, Só eu acho que a gente exemplificando. tem Oh, que. desculpa. Ô, Vai lá, valeu, Lucas. eu acho que a gente tem que produzir, às vezes, algumas indignações para a gente produzir mudança, né? E aí, quando eu vejo Alex assim, indignado, falando, poxa, será que não é um atestado, não pegar o celular e tal? A última vez que eu vi essa indignação em Alex foi com café. Ele listando tudo que fazia mal em tomar café, etc. Ele falou, será possível que eu não consigo parar de tomar café? Aí falou, Lucas, vai lá, pega um café que vai ser o último café que eu vou tomar. E a gente tomou o último café dele juntos. Tem quantos anos, Alex? Tem uns 8 Parou. anos também, né? Faltou um estímulo de uma voz amiga ali para te dar um Eu não estímulo. sei, mas algumas indignações eu acho que são 7 anos, 7 anos. 7 anos.
as indignações elas precisam acontecer para produzir mudança, e eu acho que isso só acontece através da reflexão, né? Então, quando a gente tem um papo desse daqui, é um momento em que a gente começa a criar os recursos e as ferramentas para parar. Não sei, Alex, se de fato precisa assim não afastar, etc. Mas eu acho que sempre um recurso ele vai fazer a diferença, né? Então, você às vezes não vai precisar deixar longe, mas a notificação por si só, ela já é um fator de desfoco de atenção, né? De chamar a sua atenção, de criar gatilhos de ansiedade. Eu estava lendo esses dias uma reportagem sobre a questão daqueles Apple Watch, né? O quanto eles estão produzindo de ansiedade por estar trazendo as notificações em forma de vibração no seu corpo. E até parei de usar, até parei de usar depois disso. Então, acho que é necessário sim a gente usar algumas ferramentas, né, ao longo do dia. Por exemplo, naqueles blocos de tarefa que você citou, Luciano, eu me identifiquei bastante, porque eu criei uma rotina eu boto uma tarefa que eu tenho para fazer, tem um horário, eu vou fazer aquela tarefa e meu celular ele só desperta na hora que eu tenho que fazer a outra tarefa, né? Então meu celular fica lá e eu fico produzindo, o alarme toca, eu vou olhar, tarefa tal, eu concluo aquela e vou para a próxima, enfim. E afasto o celular de perto porque certamente eu acho que o exemplo foi muito bem escolhido, tá na mão da gente aqui todo dia, né? Tá na mão da gente todo dia e de fato é um ladrão de atenção, um ladrão de tempo, que eu acho que é o maior artigo da gente. Então, a gente precisa criar E esse cada dia controle. mais, cara. E cada dia mais, porque ele tá ficando mais esperto, mais dependência, cada dia mais. Cada dia mais. Cara, É, é para pensar. enfim, Ô, temos que Alex, Só preparar para nossos fazer momentos um para dar de adendo moto, ao hein, Caio? Alex, Oi, não E, eu entendi. a... oi, só Bárbara. para fazer um adendo à fala do Alex, eu concordo em muitos pontos que você trouxe, mas E, Travou para Ficou, mim. Sumiu, ficou eu não mudo. estou ouvindo a Bárbara. Eu Ficou também mudo, não. Bárbara. sempre depois do mas vem alguma coisa assim terrível, porque ela falou mas e aí não falou mais nada. Ficou muda. A Bárbara tá muda. Ô, Alex, Oi. talvez essa sua indignação, como o Lucas comentou, seja também o seguinte, né? A nossa capacidade de nos indignarmos faz com que a gente vença alguns obstáculos, né? Que se a gente não chuta o pau da barraca, a coisa, a gente continua na mesma. Mas quando a gente chega no ponto de indignar, é que talvez o incômodo, a dor que aquilo está gerando na gente, chega em níveis insuportáveis. Talvez você fazer um primeiro ato, que é, deixa eu deixar isso aqui um pouco mais longe, eu consigo não precisar chegar no ponto da indignação, tá? Mas também é porque estou aqui Mas colocando, eu acho que a pegada é outra aqui, cara. A pegada é você entender o sistema, né? Deixa eu entender a estrutura, entender o sistema, entender só as mudar o tijolinho. armadilhas. Mudei o tijolinho de lugar. Pô, não preciso me auto, né? Eu só mudei o tijolinho de lugar, cara. Entendi como é que tava lá. Opa, tira aquele tijolinho, tirei da frente, né? Então eu não sei se me parece mais uma forma prática de você lidar com um problema que tá ali na tua frente e você nem pensa nele, né? A história, lembra da história do elástico, né? Eu preciso do elástico, cara? Não, basta eu saber que eu não tenho que pôr a mão na boca, acabou, né? E preciso treinar meu cérebro? Não, basta ter consciência. Consciência e tirar. É isso Você aí. resolveu, Luciano? Não, nada, cara. Não, eu tenho mais unhas do que eu tinha, tá? Mas, bicho. Mas aquela velha história, tem gente que fuma, né? Tem gente que fuma, tem gente que toma tarja preta, tem eu ruim. Eu não tô tão mal assim, não. Pode menos, né? Tem gente que é os dois. E faz tudo ao mesmo tempo, né? É isso aí. Moçada, 21 horas e 56 minutos, minha cabeça tá milhão aqui. Eu não sei, acho que a gente vai dormir pensando bastante hoje, viu? Amanhã eu vou terminar ali, eu mando para vocês o e-book. Dá uma lida nele, cara. É bem legal, porque acho que continua esse processo todo que eu falei aqui. E eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu não vou soltar público, não, tá? Só para vocês primeiro, depois eu vou pensar em como fazer para ir com ele a público, tá bom? Só uma observação, Luciano. Eu gostei demais do encontro de hoje. Para mim foi impactante mesmo. Eu, sei lá, tá num dos que eu mais gostei, assim, de online, que Bom, mexeu realmente comigo, sabe?
Então, só dar os parabéns aí pelo seu conteúdo e pela reflexão de todo mundo aí, e dizer que o Alex conseguiu me impactar bastante aí, tanto no conteúdo como na forma de se colocar. E eu invejo um pouquinho a sua capacidade de se indignar. Eu perdi um pouco disso ao longo dos últimos anos. E isso me irrita. Eu não tenho mais ficado tão indignado, não com o que me rodeia, mas comigo mesmo. Eu ficava mais indignado comigo e hoje eu fico menos. E eu queria recuperar essa capacidade. Então, assim, Boa, gostei cara. muito de Boa, ver boa, a sua postura. boa, Caio. O Maravilha. Caio, você pescou ou não? No final das contas? Olha, eu fui o único dos 16. É incrível. Eu fui o único que não peguei um dourado. É um bom Dá para motivo para acreditar voltar nisso? lá, cara. Ótimo motivo para Porra. voltar. Pô, Vai ter que e voltar. ainda não desenvolveu sua capacidade de ficar indignado, cara. Você Mas pescou valeu a alguma, você experiência. pescou alguma coisa que não é peixe, cara. Então, pensa Cara, o aí. pior é que eu peguei Isso duas aí. piranhas e peguei bastante barbado. Aí é pior ainda. Piranha, piranha barbado, meu Deus do céu. Piorou Encerrar, Luciano, tudo, cara. vamos encerrar, cara. Pois é. Falou, Mas gente. valeu, muita Valeu, moçada. experiência. Vou parar de gravar aqui.